Prezados alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o segundo bimestre e vamos trabalhar produtos notáveis, produto de multiplicação. Então vamos ver como que funciona as regras de produtos notáveis. Antes de nós entrarmos propriamente nas regras, vamos definir mais uma vez o que significa expressões algébricas e equações algébricas. Algébrica, pessoal, são aquelas expressões ou equações que envolvem números e letras. Então, se eu estou diante de uma expressão que envolve números e letras, nós estamos diante de uma expressão algébrica. Tudo bem? E aí nós temos que saber diferenciar também o que é uma expressão e o que é uma equação. Expressões são aquelas que envolvem um único membro. Por exemplo, aqui nós temos uma expressão, 2x mais 3. Aqui nós temos uma expressão, que é um trinômio, né? São 3 termos, primeiro, segundo e terceiro termos. Expressões com 3 termos nós chamamos de trinômio. Já aqui nós temos um binômio. Agora, o que diferencia essas duas que eu acabei de anotar desta daqui? É que aqui nós temos uma equação. Estão vendo o sinal de igualdade? Ou seja, nós temos uma igualdade de 2 membros. Igualdade é sinônimo de equação. Então, quando eu estou diante de uma igualdade, eu estou tratando de equação. Logo, nós temos uma equação aqui, x² mais 2x mais 1 igual a 0. Aliás, uma equação do segundo grau, porque o expoente o maior expoente da incógnita x é o 2. Se aqui fosse 3, seria do terceiro grau e assim por diante. Então, nós temos duas expressões algébricas, 2x mais 3, e z² mais ax mais 2y. E aqui nós já temos uma equação algébrica, ou seja, uma igualdade de membros. x² mais 2x mais 1 igual a 0. Então, repetindo, igualdade é sinônimo de equação. Beleza? E neste primeiro momento, vamos trabalhar com 2 produtos notáveis. Quadrado da soma de 2 termos e quadrado da diferença de 2 termos. E aí, professor, como que faz isso? Tem uma regrinha bastante simples, que é só nós obedecermos que a gente consegue fazer sem nenhuma dificuldade. Veja só. Por que se chama quadrado da soma de 2 termos? Quadrado porque está elevado ao quadrado. De uma soma, a mais b. Daí, então, quadrado da soma de 2 termos. O a é o primeiro termo, o b o segundo termo. Ok? Ou seja, o que nós temos aqui é um binômio. 2 termos, primeiro e segundo. Logo, quadrado da soma de 2 termos. E a regrinha é o seguinte. Para nós resolvermos quadrado da soma de 2 termos, nós obtemos como resposta sempre no quadrado da soma de 2 termos, tá? Sempre a resposta vai ser um trinômio, em que o primeiro termo é o quadrado do primeiro termo, o último termo é o quadrado do segundo termo, e o termo intermediário nada mais é do que o primeiro vezes o segundo multiplicado por 2, ou seja, o dobro do primeiro vezes o segundo. E aí eu coloquei aqui para nós termos uma noção e seguirmos esta regra aí para que a gente não se embaralhe na hora de resolver. Então veja só. Primeiro mais o segundo termo elevado ao quadrado. No caso, o primeiro termo é o a, o segundo termo é o b. E aí o que acontece? Preste atenção. Começa sempre com o quadrado do primeiro termo e termina sempre com o quadrado do segundo termo. Tá? Isso não muda. Começa com o quadrado do primeiro termo e termina com o quadrado do segundo termo.
E o termo intermediário, o que eu faço? Eu multiplico o primeiro vezes o segundo e depois multiplico por 2, ou seja, é o dobro do primeiro vezes o segundo termo. Quando é quadrado da soma e quando é quadrado da diferença, professor? Quadrado da soma é quando os dois termos têm sinais iguais. Então, se o primeiro termo for positivo, o segundo for positivo, eu utilizo o quadrado da soma. No quadrado da soma, os três termos são positivos. Agora, se aqui fosse o primeiro termo negativo, o segundo termo negativo, depois de jogos de sinais, teríamos também os três termos positivos. Então, o quadrado da soma é quando os sinais são iguais. Vamos treinar isso daí? Vamos lá. Começando aqui, ó, coloquei 5 exemplos aqui de quadrado da soma. Veja só, x mais 3 elevado ao quadrado. Aplicando esta regrinha aqui, ó. A resposta, meus camaradinhas, a resposta eu já sei, ela vai ter 3 termos. Quando a gente for resolver quadrado da soma e quadrado da diferença, a resposta tem 3 termos. Mas e aí, professor, esses termos são positivos, negativos, como que é? No quadrado da soma, todos os termos são positivos. Isso já é resultado de jogo de sinal, tá? Para a gente não ficar tendo que fazer jogo de sinal, então a gente já estabelece essa regra aí. E até mesmo porque, ó, o primeiro termo é elevado ao quadrado. E qualquer número elevado ao quadrado é positivo. Nós já sabemos disso. O segundo termo, aliás, o último termo aqui da resposta do trinômio também é elevado ao quadrado. E sabemos que qualquer número elevado ao quadrado é positivo. Então, o primeiro termo e o último termo da resposta jamais serão negativos. Porque eu elevo ao quadrado e quando eu elevo ao quadrado o resultado é positivo. Certo, meus camaradinhos? Então vamos lá, obedecendo essa regra aqui. Eu começo com o quadrado do primeiro termo. Quadrado de x. X ao quadrado. Eu não conheço o valor de x, então eu monto a potência. Termino com o quadrado do segundo termo. Quadrado de 3. 3 vezes 3, 9. Agora vamos para o termo intermediário, o termo do meio. O que nós fazemos mesmo, professor? Eu multiplico o primeiro vezes o segundo e dobro o resultado. Então me ajudem. X vezes 3. Ou 3 vezes x, 3x. Dobra 3x, quanto que dá? 6x. Certo, meus camaradinhas? Viram como que é fácil? Mais uma. Quadrado da soma de dois termos. A regra é exatamente a mesma. Quadrado da soma, eu terei como resposta 3 termos. E esses 3 termos são positivos. Começamos como? Começamos com o quadrado do primeiro termo. Quadrado de 2a. 4a ao quadrado. Eu elevo 2 e elevo o a. Ok? Os dois fatores. O 2 não é mais bonito que o a. Tem gente que coloca 4a. Eleva o 2 e esquece de elevar o a. Termino como? Com o quadrado do segundo. E o segundo termo é 5. Quadrado de 5. 5 vezes 5. 25. Certo, meus camaradinhas? E o termo do meio, como que fica? Eu multiplico o 2a pelo 5 e dobro o resultado. 2a vezes 5, 10a. 5 vezes 2, 10 vezes a, 10a. Dobra 10a. 20a. Ok? Muito bem. Mais uma. Deixa eu mudar de cor aqui. Mais uma. Quadrado da soma de dois termos. Muito bem. A resposta, então, vai ser esse trinômio aqui, ó. São 3 termos. E todos os 3 positivos. Por que positivo, professor? Porque o primeiro termo e o segundo termo têm sinais iguais. Por isso. Vamos lá. Começamos elevando o primeiro termo ao quadrado. 2x ao quadrado. 4x ao quadrado. Terminamos com o quadrado do segundo termo. 3y elevado ao quadrado. 9y ao quadrado.
E o termo intermediário, professor? Nós multiplicamos os dois termos e dobramos o resultado. Me ajudem, 2x vezes 3y. A gente multiplica os fatores comuns. 2 vezes 3, 6. E o x e o y não são comuns, eu junto só. Então, 2x vezes 3y, 6xy. Dobra 6xy, 12xy. Certo, meus camaradinhas? Mais uma. Quadrado da soma de dois termos. Novamente. A resposta vai ter 3 termos. Deixa eu colocar maior aqui. E esses 3 termos são positivos. Começamos com o quadrado do primeiro. Quadrado de m ao quadrado. Quadrado de m ao quadrado, ó, fica assim, ó. M ao quadrado elevado ao quadrado. Quanto que dá isso? M elevado à quarta, porque nós temos uma potência de potência. Nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, o resultado disso é m à quarta. Tudo bem? Fecho com o quadrado do segundo. Quadrado de 4. 16. O termo do meio. Multiplico m ao quadrado vezes 4 e dobro o resultado. 4 vezes m ao quadrado. 4m ao quadrado. Dobra 4m ao quadrado. 8m ao quadrado. Mais uma. Deixa eu fazer de verde agora. E essa daqui é diferente. Vocês perceberam que aqui os dois termos são semelhantes? Ó, A e 5A. Posso fazer assim? Posso, mas não há necessidade. Quando os termos são semelhantes, não há necessidade de aplicar produto notável, porque eu consigo somar A mais 5A, diferente dos exemplos de cima. Quanto que é A mais 5A? 6A. Né? Aí eu elevo ao quadrado e vamos ver quanto que dá. Vamos lá, 6 elevado ao quadrado, 36. A elevado ao quadrado, sei lá, não sei o valor do A, então eu só monto a potência. A elevado ao quadrado. Perceberam, meus camaradinhos, como que é tranquilo? Vamos lá. Agora vamos verificar o quadrado da diferença. O quadrado da diferença é muito parecido. Só que o que muda é que os sinais são diferentes. Observem aqui, ó, que os termos têm mesmo sinal. Né? Então, quando os termos têm mesmo sinal, a resposta vai ser um trinômio em que os termos são todos positivos. Agora, quando os termos tiverem sinais diferentes, o que é que vai mudar? Bom, a resposta vai ter 3 termos também, a resposta é um trinômio. O primeiro termo e o último termo são necessariamente positivos, porque é resultado de número elevado ao quadrado, e quando o número elevado ao quadrado a resposta é necessariamente positiva. Agora, o que muda é o termo intermediário. Quando o primeiro e o segundo termo têm sinais diferentes, a resposta do termo, o sinal do termo intermediário é negativo. Mas do mais é a mesma coisa. Vamos lá. A gente começa com o quadrado do primeiro termo, quadrado de x. X ao quadrado. Termina com o quadrado do segundo termo, quadrado de 10. 10 vezes 10, não é 20, hein? 100. E o termo do meio? Multiplico x vezes 10 e dobro o resultado. X vezes 10, 10x. Dobra 10x, 20x. Beleza? Vamos lá. Próxima. Quadrado da diferença. Observem que os sinais são diferentes. Então, o primeiro termo e o último são positivos e o termo do meio é negativo. Vamos lá. Começa com o quadrado de 5x. Quadrado de 5x. 25x ao quadrado.
Tem gente que só eleva o 5 e não eleva o x, tá? Os dois estão juntos, então os dois devem ser elevados. E aí eu finalizo com o quadrado de 1. Quadrado de 1, 1 vezes 1, 1 mesmo. Aí alguns alunos podem me perguntar, mas professor, e o sinal de menos aqui? É o que eu já disse para vocês, tá? Esse resultado de sinais já é de jogo. Então não preciso ficar fazendo jogo de sinal novamente. Eu sei que quando os termos tiverem sinais diferentes, o primeiro e o último serão positivos e o do meio será negativo. Vamos lá. O termo do meio, como é que nós fazemos mesmo? Multiplicamos o primeiro pelo segundo e dobramos o resultado. 5x vezes 1, 5x. Dobra 5x, 10x. Certo? Mais uma. X ao cubo menos x elevado ao quadrado. Meu Deus. Vamos lá. A resposta tem 3 termos. O primeiro e o último são positivos. E aqui, como os sinais são diferentes, o termo do meio é negativo. X ao cubo elevado ao quadrado. Ó, vou fazer do lado aqui. X ao cubo elevado ao quadrado. Quanto que dá isso, meus camaradinhas? Potência de potência. Conserva a base e multiplica os expoentes. X à sexta. Beleza? E finaliza com o quadrado segundo. Quadrado de x. X ao quadrado. Estão vendo aí, né? E o termo do meio, o que a gente faz, professor? Nós multiplicamos e dobramos o resultado. Ou seja, a gente pega, vou fazer do lado aqui, tá? X ao cubo vezes x. Produto que envolve potências e bases iguais. Qual é o processo? Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 1, 4. 4. Então, x ao cubo vezes x, dá para resolver aqui o produto, porque os fatores são comuns. X ao cubo vezes x, x à quarta. Dobra x à quarta, 2x à quarta. Beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer mais uma. Que cor que eu vou pegar aqui? Vou pegar esse azul. Estão vendo aí? W menos meio elevado ao quadrado. Ih, aqui envolve fração, hein? Mas não há de ser nada, não. Vamos lá. A resposta é um trinômio, ou seja, tem 3 termos. Como eu disse, o primeiro e o último são sempre positivos e o termo do meio negativo. Começa com o quadrado do primeiro termo, quadrado de W, W ao quadrado. Termina com o quadrado do segundo termo, deixa eu fazer aqui, ó. Meio elevado ao quadrado, meus caros. Quanto que dá? 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Logo, 1 quarto. 1. Aproveitar aqui. 1 quarto. Certo? E o termo do meio, professor? O termo do meio, nós multiplicamos e dobramos. Vou fazer aqui do lado. W vezes meio vezes 2, né? Porque nós dobramos. Então, ó, multiplicamos o primeiro termo pelo segundo e dobramos o resultado. Nesse produto, esse 2 do numerador anula o 2 do denominador. Ou seja, W vezes 1 dá quanto? W mesmo. Certo, meus camaradinhos? Um abraço e até a próxima!